Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje eu vou fazer algumas orientações para vocês, e vamos fazer aqui a correção das atividades que estão na apostila número 8, ok? A primeira atividade da apostila número 8, eu estou mostrando aqui para vocês na tela do meu computador, mas vocês provavelmente receberam ela impressa pela escola, ou aqueles que não estão indo buscar na escola a apostila, eu disponibilizei para vocês no Google Classroom, tá? Então, na nossa aula passada, na nossa aula anterior do Google Classroom, eu disponibilizei essa, na verdade nessa aula agora, eu disponibilizei para vocês, estou disponibilizando a apostila número 8, na aula passada foi a apostila número 7, tá? A apostila número 7 que teve as questões que nós vamos corrigir agora, tá bom? Que foi também disponibilizada no Google Classroom. Bem, a atividade número 1 é uma atividade que ela é semelhante à atividade que eu passei na apostila número 6, em que vocês devem escolher uma notícia de jornal, seja o jornal impresso, ou seja o jornal da internet, ou sejam os jornais que passam na TV. Vocês vão escolher uma notícia da última semana, pode ser também dos últimos 15 dias, tá? Tem que ser uma notícia recente. Não pode ser a mesma notícia que vocês já apresentaram no trabalho da apostila 6, tá? A atividade ela é semelhante, praticamente a mesma, com algumas pequenas modificações, mas a notícia deve ser outra. E esse tipo de atividade ele será uma atividade recorrente, ou seja, nós faremos de vez em quando, tá? Provavelmente a cada 15 dias. Então, o que no caso, apesar da atividade ela ser uma atividade semelhante, as notícias têm que ser diferentes, tá? Não pode estar escrevendo sempre sobre a mesma notícia, até porque tem que ser algo sempre recente. Bem, então vocês vão escolher a notícia e vocês vão escrever sobre essa notícia aqui, nas linhas e nos itens que eu estou apresentando para vocês na apostila, tá? O que tem que escrever? O título da notícia. Então, vocês vão colocar aqui este título da notícia que vocês escolheram. Nos jornais, sejam eles impressos ou da internet, a gente tem a manchete da notícia. Então, a partir dali, vocês podem pegar o título. Nesse caso, pode ser o mesmo, tá? Que vocês encontrarem no jornal impresso ou no jornal da internet. E no caso do jornal da televisão, às vezes eles até colocam o título nas legendas. Mas se não tiver o título, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma frase que vai aí sintetizar, que vai resumir a ideia da notícia, tá? Quando aconteceu, vocês vão colocar a data em que a notícia aconteceu, onde aconteceu, em que lugar ela aconteceu, em que bairro, em que cidade, que país ela aconteceu. Não necessariamente essas 3 informações, tá, gente? As informações que vocês tiverem sobre o local onde aconteceu a notícia. O resumo, em que vocês não vão copiar a notícia, tá? Vocês vão ler ou vão assistir a uma notícia, e aí com as palavras de vocês vão contar o que aconteceu. Mas atenção, no resumo não é para dar opinião, tá? No resumo é para vocês contarem o que aconteceu, Escrever aqui para mim o que aconteceu. É para usar todas essas linhas do resumo? Não necessariamente. Pode usar? Pode e deve, mas não é obrigatório. Agora, também não pode ser, gente, uma linha ou 2 linhas de resumo, tá? Isso não é um resumo. Isso daí vocês podem até colocar como título da notícia, mas como resumo, não, tá? Não esqueçam que esse trabalho, essa atividade de vocês, como está lá no enunciado, tem que ter pelo menos 15 linhas.
E, né, a gente tem ainda os itens dos comentários, em que vocês colocarão a opinião de vocês, não são opiniões de outras pessoas, não é para copiar comentários que possam ter na internet sobre notícias, são os seus comentários, a sua opinião, por que você escolheu a notícia, por que vocês acham que essa notícia é importante. Né? Enfim, aqui sim, vocês vão colocar a opinião de vocês sobre a notícia. Que reflexões, né? Que pensamentos essa notícia trouxe para você, ou que lições ela trouxe. Fonte, né? O que vocês vão colocar aqui em fonte? Vocês vão escrever, né? Como eu já coloquei aqui, o jornal onde você leu ou assistiu a notícia, tá? Então, vocês escrevam aqui qual é o nome do jornal. Né? Se foi jornal escrito, por exemplo, Jornal Extra, escreve Extra, tá? Se foi jornal da internet, a gente tem portais de notícias, G1, R7, né? E a gente tem, né, os jornais telejornais, né? Jornais da TV, né? Jornal Nacional, Jornal da Record, RJTV, muitos e muitos outros, tá? Então, o jornal que vocês usaram, vocês coloquem aqui. Existe uma novidade na atividade, que é a seguinte: vocês, ao invés de apresentar por escrito, se quiserem, podem fazer um vídeo da apresentação de vocês da notícia, tá? Não é vídeo da notícia, é um vídeo de vocês apresentando a notícia, tá? Então, vocês façam esse vídeo se quiserem, se não quiserem escrever, podem fazer o vídeo. Então, né? Façam um vídeo de vocês e coloquem, né, esse vídeo, enviem esse vídeo para mim no Google Classroom. Aqui na nossa apostila, eu coloco para vocês formas de vocês acessarem o Google Classroom, né, ou digitando o link ou usando, né, o código QR, mira a sua câmera, né, fotográfica para o código QR. Aguarda um instantinho, vai aparecer um link, né, um endereçozinho, um ícone que vocês vão clicar e vão acessar o Google Classroom. Se vocês já estiverem no Google Classroom, nem precisa fazer isso, é só ir até, né, a turma de vocês, na sala de vocês, né, no Google Classroom, tá? Então, super tranquilo. Agora, importante sobre o Google Classroom, antes da gente partir aqui para o gabarito, né, para as respostas aí das nossas atividades. Presta bastante atenção numa coisa, gente. Todos os alunos devem acessar o Google Classroom. Não é só para os alunos que estão na atividade remota. Os alunos que estão na atividade presencial também precisam acessar o Google Classroom, porque tem atividades, né? Tem, por exemplo, esse vídeo. Esse vídeo não está no presencial, né? As minhas explicações não estão no presencial. Então, vocês precisam assistir, né, aos vídeos, né? Vocês precisam acessar o Google Classroom, tá bom? Ok. Então, atividade número 2, segunda parte da nossa apostila número 8. Bem, na nossa apostila número 8, nós temos, como nós tivemos aí, né? Eu trago para vocês uma correção das atividades da apostila anterior, que foi a apostila número 7, e o tema da apostila número 7 foi expansão marítima europeia. A primeira atividade, e aí eu trago aqui, né, as respostas, a primeira e as outras duas atividades, tá? Repare que foram poucas, tá, questões, então tranquilinho de fazer, tá? A primeira atividade aqui, ela é praticamente um recorte, né, do texto. Vocês vão lá no texto da apostila e vão trazer algumas informações para cá, tá? Para esta ficha aqui, né? Preencha a ficha. Eu já preenchi a ficha, né? Vocês não preencheram a ficha, vocês ainda não responderam, então parem de assistir a esse vídeo, tá? Depois que vocês tiverem respondido a apostila número 7, aí vocês voltem para cá e façam a correção. Pode corrigir mesmo, dá certo, tá? Sem problema. Se vocês ainda tiverem dúvidas, depois, então, vocês coloquem as perguntas no Classroom para eu esclarecer, tá? Mas procurem fazer esta correção, mas é claro, para fazer a correção, vocês primeiro precisam fazer a atividade. Então, só faça a correção depois de fazer a atividade. Não adianta, né, ter a apostila em branco e sair copiando, porque no final das contas
talvez vocês não aprendam tanto quanto aprenderiam ao tentar fazer. Então, sempre tentem fazer, tentem responder, não estão difíceis as questões, tá? E aqui, então, a gente faz a correção e tenta esclarecer, né, pelos comentários as dúvidas de vocês, tá? Bem, então vamos lá, expansão marítima europeia. Letra A, o que foi a expansão marítima europeia? Né? O que elas foram? Elas foram um conjunto de viagens, né, de longa distância feita pelos oceanos, pelos europeus, que resultaram na conquista de novas terras e no contato com outros povos. Né? Então foram as viagens que os povos da Europa, né, primeiro Portugal, depois Espanha e depois outros povos da Europa, fizeram, principalmente pelo Oceano Atlântico, em busca, né, de especiarias, em busca de artigos de luxo, fizeram essas viagens e, né, como resultado dessas viagens, nós tivemos aí o contato, né, o conhecimento de novas terras e de novos povos e contato com esses novos povos. Quando aconteceu? Entre os séculos XV e o século XVI. Os motivos, né, como eu já coloquei, por que eles faziam essas viagens? Né? Nós temos dois grandes motivos para a expansão marítima. Um deles, né, era a procura, a busca por um caminho alternativo, uma nova rota para se chegar até a Ásia. O que tinha lá na Ásia, né, o chamado Oriente, ou as Índias, como eles chamavam naquela época, né? Lá nos séculos XV e XVI, chamava o Oriente de Índias, né? A China, a Índia, o Japão, tudo isso eles chamavam de Índias, né? Então, o que eles fizeram para chegar a essas Índias, né? Chegar à Ásia, né? Fizeram as viagens, né? E o que eles esperavam encontrar lá? O que tinha de lá que fazia eles se arriscarem, inclusive, nas viagens, né? Pelo oceano? As especiarias e os artigos de luxo, né? As especiarias, elas eram, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, aqui na número 2 o que elas eram, né, mas elas eram elas rendiam muito, né, muitas riquezas, né, rendiam muito lucro para os comerciantes europeus. Então, como elas eram bastante lucrativas, artigos de luxo, né, como tapetes, né, peças, seda da China, né, louças, porcelana, né, tudo isso, né, rendia muito dinheiro para os comerciantes europeus. Então, valia a pena para eles irem até a Ásia buscar. Por isso, então, que fizeram essas viagens. Né? Além disso, também pretendiam espalhar o cristianismo pelo mundo. Né? Letra D. Como os europeus fizeram para navegar pelos oceanos? Usavam embarcações de madeira, né, que eram movidas pelo vento. Os dois principais tipos de embarcação, no primeiro momento, eram as caravelas e as naus. Depois nós vamos ter os galeões também, que eram navios extremamente grandes, né? Mas os principais aqui desse período foram as caravelas, que eram um pouco menores, e as naus, né, um pouco maiores. No mar, né, quando você não tem pontos de referência, só tem, né, o próprio mar, né, a água e o céu, né, o mar e o céu, como diria lá no desenho da Peppa, né, só tem o mar e o céu no oceano. Então, como eles faziam para se orientar? Usavam instrumentos, como bússolas, quadrante, astrolábio, né, para saber se orientar, em que posição estavam, né? Usavam mapas para se orientar. Os perigos, tinham os perigos imaginários, né? O medo do desconhecido, de ter monstros nos mares, esse tipo de coisa, mas tinha os perigos reais. Né? As embarcações eram de madeira, então elas eram bastante frágeis. Os ventos podiam ser desfavoráveis, né? Podiam não estar na direção em que os navios pretendiam, né? Que os comandantes, né? Os marinheiros pretendiam ir com seus navios. Podiam ter as chamadas calmarias, não ter vento, né? As correntes marítimas podiam levar os navios para lugares onde eles não queriam ir, né? Podiam se perder no mar, podiam naufragar. Os marinheiros podiam morrer de fome, ou de sede, ou de doenças. Né? Então as viagens eram muito perigosas. Apesar disso, a gente tem importância. Né? Qual é o resultado, quais são as consequências dessa expansão marítima? Ela mudou o mundo.
o comércio ganhou proporções mundiais, novas terras foram conhecidas, né, como a gente já colocou, essas terras se transformaram em colônias dos países da Europa, né, houve trocas, conhecimento de novos produtos, trocas desses produtos, né, por exemplo, o chocolate, né, que era da América, né, na verdade o cacau, né, que foi depois levado para a Europa e transformado no chocolate na forma como conhecemos hoje, né. Porém, também, muitas culturas, né, foram destruídas pelos europeus. Eles se achavam superiores, então acabavam impondo a cultura deles para outros povos, né, que também acabaram escravizados, como os povos indígenas, os povos africanos. Bem, número 2, o que são especiarias? Escolha uma, pesquise sobre ela e escreva quais são as suas utilidades. Então, as especiarias eram aqueles produtos, são produtos vegetais, pode ser caule, pode ser raiz, pode ser semente, etc., que são usados até hoje para temperar comida. Mas no passado, além de temperar a comida, eles também eram usados para quê? Para conservar alimentos, e esse era o principal uso deles, né, numa época que não tinha geladeira, para conservar alimentos, como carnes, por exemplo. Também eram usados para fabricar remédios, numa época que não tinha laboratórios, né, perfumes. Então, eles tinham muita utilidade. Como eles eram raros, né, eles não existiam naturalmente na Europa, precisavam ser buscados longe e tinha muita procura por eles, eles acabavam sendo caros. E o comércio deles, hoje em dia, dá muito dinheiro, como eu já falei para vocês. Aí a gente tem aqui exemplos que eu coloquei para vocês, como pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada, gengibre, que hoje a gente encontra facilmente nos mercados e nas feiras, mas que não era assim tão fácil de encontrar no passado, tá? E aí vocês vão pesquisar, escrever aqui o restante da resposta pessoal, pois depende da especiaria que você pesquisou. Não é para copiar isso, tá, gente? É para vocês fazerem a sua pesquisa, escolher um ou outro, né? Ou outra dessas especiarias e pesquisar um pouquinho sobre ela, que especiaria é, quais são as utilidades. Pode fazer a pesquisa pela própria internet, né? Ou se você tiver algum livro em casa, né? Ou quem está indo na escola tem os livros de história da escola, pode pegar livros da série de vocês. Na verdade, não é da série de vocês porque a gente ainda está na revisão, mas pode pegar livro do 7º ano para fazer essa pesquisa. E para fechar, gente, né? Terminando aqui, desenhe no mapa mundi. Eu, né, como aqui eu não posso fazer o desenho, não tem como eu fazer aqui o desenho, né, porque esse mapa mundi está diferente do que eu coloquei para vocês. Eu só estou trazendo aqui uma ilustração para vocês colocarem no desenho de vocês, tá? Então, desenhar as rotas marítimas portuguesa e espanhola, usando cores diferentes, como aparece aqui, né, as rotas portuguesas aqui nesse, né, meio vermelhinho, e aqui, né, o verde nas rotas espanholas. Então, vocês vão, né, ver no mapa que tem na apostila, colocar essas rotas, né, a gente lembrando aqui das rotas portuguesas que navegavam pelo Oceano Atlântico, contornando a África, né, até chegar à Índia. Tá? Aqui é interessante, a gente tem a rota do Pedro Álvares Cabral, que primeiro deu uma passadinha aqui no Brasil em 1500 e depois continuou sua viagem até a Índia. E temos também as rotas, as navegações aqui dos espanhóis, né, que navegavam na direção, saíam da Europa indo na direção oeste, né, e aí, né, tentavam atingir, a gente lembrando aqui, né, que a Terra ela é uma esfera, então esse ponto aqui, né, se encontra com esse aqui, né, então ao sair daqui eles imaginavam que navegariam pelo oceano e chegariam do outro lado na Ásia, mas acabaram encontrando um continente no meio do caminho que foi a América, né? Essa foi a viagem do Cristóvão Colombo. E desenhar também, letra B, a linha do Tratado de Tordesilhas, essa linhazinha aqui, tá? Passa inclusive no meio do Brasil, que é aquela linha imaginária que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, né? As rotas, as terras, né, conquistadas a leste, né, dessa linha seriam de Portugal, aqui é o pedacinho do Brasil, né, e as terras a oeste seriam da Espanha. Não é à toa que boa parte aqui do continente americano, né, foi colonizado pelos espanhóis, né, por conta aí dessa divisão do Tratado de Tordesilhas. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Não esqueçam, dúvidas, escrevam nos comentários do Google Classroom que eu responderei
para vocês, tá bom? Continue estudando, continue se cuidando. Um abraço, tchau, tchau.